Você já se perguntou por que, mesmo tentando melhorar, ainda se sente pequeno, insuficiente ou sem valor? Talvez você se olhe no espelho e, mesmo depois de tantas conquistas, ainda enxergue apenas falhas. Talvez você se esforce para agradar todo mundo e, no final, ainda se sinta vazio, descartável, como se nada fosse suficiente. O que muitos não percebem é que a autoestima, essa força silenciosa que sustenta nossa confiança, não se quebra de uma vez. Ela é corroída aos poucos, por dentro, por atitudes sutis, silenciosas, que vão se infiltrando no dia a dia. E o pior, muitas dessas atitudes partem de nós mesmos, sem que a gente perceba. Por isso, hoje vamos falar sobre as 10 atitudes que destroem sua autoestima sem que você se dê conta. E talvez, ao ouvir isso, você finalmente entenda por que tem se sentido tão esgotado emocionalmente. A primeira atitude que destrói sua autoestima é se comparar o tempo todo com os outros. A comparação é traiçoeira. Você olha a vida do outro, vê os resultados, os sorrisos, as vitórias, e se esquece de que por trás de cada conquista há um caminho que você não conhece. Quando você se compara, você anula sua própria trajetória. Você começa a medir seu valor pela régua dos outros, e isso nunca vai ser justo. A autoestima não nasce da comparação, mas da aceitação. Enquanto você continuar se diminuindo diante do sucesso alheio, continuará alimentando a sensação de inadequação. Cada vez que você se compara, sem perceber, está dizendo a si mesmo, eu não sou bom o bastante. E isso vai se somando, dia após dia, até que você começa a acreditar nisso de verdade. A segunda atitude que corrói a autoestima é se criticar de forma constante e cruel. A autocrítica pode ser útil quando é construtiva, mas o problema começa quando ela se transforma em autoagressão. Quando você erra e, em vez de aprender, se xinga mentalmente. Quando você falha e diz a si mesmo que é um inútil. Quando olha para si com olhos impiedosos, como se estivesse sempre em julgamento. Esse tipo de crítica não corrige. Ela destrói. E com o tempo, você para de confiar em si mesmo. Começa a duvidar da sua capacidade, da sua inteligência, do seu valor. A voz que deveria te apoiar vira uma inimiga interna. E o pior, isso acontece em silêncio, dentro da sua mente, sem que ninguém perceba. Mas você sente. Sente todos os dias. A terceira atitude que enfraquece sua autoestima é buscar constantemente a aprovação dos outros. Quando você precisa da validação alheia para se sentir bem, você entrega seu valor nas mãos de quem nem sempre sabe reconhecê-lo. Você se molda, se reprime, se adapta, tudo para ser aceito, mas, no fundo, você começa a se perder de si mesmo. Começa a viver para agradar, e não para se realizar. A autoestima não sobrevive quando você depende do aplauso externo, porque a qualquer momento ele pode cessar. E se você não souber quem é de verdade, vai desmoronar. A verdadeira força nasce quando você é capaz de se aprovar, mesmo que ninguém mais aprove. E isso só acontece quando você para de colocar os outros no centro da sua identidade. A quarta atitude destrutiva é ignorar suas próprias necessidades para priorizar os outros o tempo inteiro. Ser generoso é bonito, mas se anular em nome dos outros é autossabotagem. Quando você sempre diz sim para tudo, quando engole o cansaço, quando finge estar bem só para não incomodar, está mandando uma mensagem para si mesmo: minhas necessidades não importam. Isso mina sua autoestima pouco a pouco, porque você começa a acreditar que sua dor não merece atenção, que seus limites são caprichos, que você só tem valor quando está servindo. E isso é mentira. Você merece descanso, cuidado, respeito, e precisa ser o primeiro a se oferecer isso. Quem vive apenas para agradar, vive esvaziado. A quinta atitude é perdoar os outros com facilidade, mas nunca se perdoar. Você aceita os erros alheios, entende as falhas das pessoas, mas com você é diferente. Você se pune por cada deslize. Carrega culpa por coisas do passado que já não pode mudar. Fica revivendo situações, remoendo palavras ditas, se torturando por não ter feito melhor. Mas se esquece de que errar é humano, e que o perdão é libertador. A autoestima morre quando a culpa vira prisão. Quando você não consegue olhar para suas quedas com compaixão. Quando você exige de si uma perfeição impossível. Se você quer reconstruir seu valor, precisa começar aprendendo a se perdoar, a se acolher mesmo nos dias em que não foi a sua melhor versão. A sexta atitude é aceitar migalhas em relações afetivas, achando que é o que você merece. Muitas vezes, por carência, medo da solidão ou por ter uma visão distorcida de si, você se contenta com muito menos do que merece. Permite ser maltratado, ignorado, invalidado. Aceita relações unilaterais, em que você dá tudo e recebe quase nada. E pior, justifica isso dizendo que pelo menos não está sozinho. Mas o preço que se paga por esse alívio temporário é a destruição da sua autoestima. Cada vez que você se submete a menos do que merece, está dizendo a si mesmo: isso é o que eu valho.
E isso te fere, te rebaixa, te ensina a aceitar o inaceitável. Amor de verdade não destrói, ele fortalece. E se o que você recebe te deixa menor, então isso não é amor, é migalha. A 7ª atitude é fugir constantemente dos desafios por medo de fracassar. Quando você se esconde, se sabota, procrastina ou desiste antes de tentar, está alimentando uma narrativa interna de incapacidade. Você diz a si mesmo que é melhor não tentar do que correr o risco de errar. Mas, ao fazer isso, está se impedindo de crescer. Está se colocando no papel de alguém fraco, limitado, sem coragem. E isso vai moldando sua autoestima. Porque quanto mais você foge, menos você acredita em si. A confiança só nasce na ação. E mesmo que você falhe, o simples fato de ter tentado já te torna mais forte do que aqueles que nunca saíram do lugar. Enfrentar os desafios não é sobre garantir o sucesso. É sobre provar a si mesmo que você é capaz de lidar com a vida. A 8ª atitude é negar suas emoções e fingir que está tudo bem o tempo todo. Quando você esconde a tristeza, abafa a raiva, disfarça a dor e diz que está tudo certo enquanto por dentro está em pedaços, você está se traindo. Está negando sua humanidade. Está dizendo a si mesmo que sentir é errado. E isso enfraquece sua autoestima. Porque a verdadeira força emocional não está em parecer forte, mas em ser honesto com o que se sente. Quando você reprime suas emoções, elas não somem. Elas se acumulam e começam a corroer sua paz, e só quem se permite sentir é capaz de se curar de verdade. A 9ª atitude é viver preso ao passado e deixar que ele defina quem você é hoje. Todo mundo tem feridas, arrependimentos, traumas. Mas quando você se agarra a isso como se fosse sua identidade, está impedindo sua evolução, e se esquece de que a vida é movimento, que você pode recomeçar, que você pode ser muito mais do que aquilo que te feriu. A autoestima não sobrevive quando você vive se lembrando do que deu errado, de quem te machucou, do que não foi possível. Ela precisa de esperança, de ação, de novas experiências. O passado só deve servir como aprendizado, nunca como prisão. E a 10ª atitude, talvez a mais sutil e destrutiva, é ignorar suas próprias conquistas e sempre achar que precisa fazer mais para se sentir digno. Você alcança metas, supera dificuldades, cresce, mas ainda assim sente que não foi suficiente. Você nunca se permite comemorar, nunca se reconhece, e vive numa busca constante por mais, como se a sua autoestima estivesse sempre condicionada à próxima vitória. Isso é exaustivo e perigoso, porque se você nunca valoriza o que já fez, nunca se sentirá inteiro. O sentimento de insuficiência vira um vício, e nada do que vier será capaz de preencher esse vazio. Valorizar suas conquistas, por menores que sejam, é essencial para construir uma autoestima sólida. Porque quando você se reconhece, você se fortalece. Você se lembra de que é capaz. Agora que você conhece essas 10 atitudes, talvez entenda por que tem se sentido tão fragilizado por dentro. Nenhuma ferida emocional nasce do nada. Ela é construída em silêncio, por hábitos e padrões que você repete todos os dias sem perceber. Mas a boa notícia é, tudo isso pode ser mudado. A reconstrução da autoestima começa no momento em que você decide se tratar com mais gentileza, em que você começa a se observar, se acolher e se valorizar. É um processo, e pode ser difícil no começo, mas a cada pequena escolha de autocuidado, a cada limite respeitado, a cada pensamento negativo que você questiona, você está, pouco a pouco, recuperando o amor que deveria ter por si mesmo desde o início. E se, enquanto você ouvia essas palavras, algo dentro de você despertou, se você sentiu que precisa mudar, que não dá mais para continuar se tratando assim, então é hora de agir. Porque ninguém vai curar suas feridas por você. Ninguém vai levantar sua autoestima se você continuar entregando ela para fora. O seu processo é seu. Mas você não precisa enfrentá-lo sozinho. Pensando em quem está cansado de se sentir perdido, exausto emocionalmente, sufocado pelas próprias cobranças e feridas internas, criamos o pack de e-books Terapia em Casa. Um material completo, prático e direto, que pode te ajudar a dar os primeiros passos para se reencontrar com sua força interior. São 4 guias profundos e transformadores que funcionam como uma verdadeira terapia guiada dentro de casa, com linguagem simples, acolhedora e acessível. O primeiro é Chega de Cansaço Mental, ideal para quem sente que a mente não desliga, vive sobrecarregado e precisa de alívio imediato para a exaustão emocional. O segundo é Destravando o Eu Interior, perfeito para quem sente que tem algo dentro que está preso, bloqueado, e que precisa ser despertado para reencontrar o próprio potencial. O terceiro é Você Não Precisa Dele, um guia para acabar com a dependência emocional, um verdadeiro socorro para quem se perdeu em relações tóxicas e não consegue se imaginar feliz sem alguém. E o quarto é 30 Reflexões para Aliviar a Alma, um guia para quem precisa de conforto diário, com textos curtos e profundos, que tocam onde a terapia começa, na alma.
Você pode acessar agora mesmo esse pack completo por um valor acessível, direto no link que está aqui na descrição. Não é só um conjunto de e-books. É um convite para você se cuidar, se priorizar e se reconstruir de dentro para fora, no seu ritmo, no seu tempo, sem julgamentos. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Isso já mostra que você está buscando mudança. E só de estar ouvindo essas palavras, você já deu um passo. Continue. Por você. Pela sua paz. Pela sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide da sua mente. Cuide da sua alma. Você merece.